indígenas. Entre as civilizações antigas, todas elas, se nós formos analisar, buscar, estudar, nós vamos ver que houve sempre a presença da mediunidade. Os astecas aqui nas Américas, os egípcios, nós vamos ver os gregos, os druidas, né, que tinham uma relação com o mundo espiritual com muita tranquilidade, com muita clareza, e vamos ver os caldeus. Então nós vamos vendo isso com muita realidade. Nós vamos ver no Egito, por exemplo, a questão do livro dos mortos. Esse era um dos livros dos mortos, com as recitações, um papiro enorme, com recitações, com encantamentos, para que eles fossem norteados quando desencarnassem, quando morressem, chegando ao plano espiritual, eles tinham um norte, eles tinham o como se preparar para responder ao Deus Sete e como eles adentrariam ao mundo dos mortos. E isso era feito de forma individual. No primeiro momento eram só os faraós, depois os sacerdotes, e depois quem tinha dinheiro para pagar os sacerdotes para escrever aquilo que era um roteiro espiritual do seu pós-mortem para todos eles, mostrando que para eles era natural isso. Nós vamos ver que os egípcios vão mais longe. Veja só, o olho de Horus, aqui representado em vários hieróglifos, Horus, que tinha uma visão de tudo que acontecia, o que ele mostra? Ele é o mesmo desenho da nossa epífise, da glândula pineal. Então nós vamos ver que eles tinham o conhecimento que o terceiro third eye, o terceiro olho, era a epífise. Olha só, sabiam disso. E para a gente, André Luiz, milhares de anos depois, vem nos colocar que é a glândula da mediunidade. Os egípcios já entendiam ela como ela facultando a mediunidade, ela sendo algo que realmente ligava os seres a uma visão maior, às questões de profecia e visões à distância. Nós vamos ver que lá também haviam os rituais de iniciação no Egito, que como nos é relatado, alguns duravam 20 anos, com muita exigência física de abnegação, aqueles que queriam ser iniciados, e também exigências tremendas de estudo e de compreensão das leis da natureza, das relações com os espíritos, das questões de magnetismo. E nos diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz que os egípcios conheciam muito mais de magnetismo do que nós conhecemos hoje. Nós ficamos encantados com as pirâmides, nós ficamos encantados com algumas construções deles e nos esquecemos de novo de estudar outros quesitos que lá existiam, que eles já conheciam e que nós não fizemos uso deles até então. Nós fomos desprezando as questões da mediunidade. Nós vamos ver que na China milenar, a questão de entender o perispírito, que é o veículo natural da mediunidade, era algo comum a eles. Eles conheciam os pontos de força. Eles sabiam não só os principais pontos, mas os nadis. Conheciam mais de 1.300 pontos de forças, aonde eles, com isso, conseguiam tratar de doenças, conseguiam reequilibrar o fluxo energético do ser humano e tratar. Então já tinham esse conhecimento. E esse conhecimento foi relegado. Só agora ele está sendo revisto e colocado, inclusive, nas universidades de medicina. Quem sabe, né? Nós vamos ver que na Índia, da mesma forma. O conhecimento da reencarnação, a questão do passe, a questão do culto aos antepassados, mostrando a clara utilização da mediunidade como coisa comum e corriqueira, e que nós fomos, de novo, fizemos isso, nós fomos desperdiçando isso, nós fomos deixando isso como que ao léu, não fomos dando o devido valor. Nós vamos ver que aqui está Nabucodonosor, um dos reis da Babilônia, que envolveu os caldeus, e aí todos têm essa definição. E aí ele coloca, esse historiador, Pedro Mendes, coloca o seguinte, é um historiador brasileiro da Universidade de Brasília, ele coloca o seguinte, remonta ao mundo hindu-ariano, é mundo, tá, gente? Não é inundo, não.
mundo hinduariano as primeiras tabulações a respeito de magia, ou seja, a religião dos magos. Ora, religião dos magos, que eram confundidos com os sacerdotes persas, medos da religião de Zoroastro, também denominados pelos gregos e romanos de caldeus. Conta-nos Heródoto que os magos, Magoi, Goethe, iranianos, que eram os magos iranianos, se consagravam a práticas divinatórias, médicas e astrológicas. A tradição atribuía aos sábios da Caldeia o dom de estabelecer relação entre os movimentos dos astros e os fenômenos correntes tanto em nós. Tanto nós, nos céus, como na terra. Então, veja, eles tinham muitos conhecimentos, os caldeus, usavam o passe, usavam o magnetismo para a cura, e usavam também da consulta ao plano espiritual, para suas dificuldades, para suas questões outras. Nós vamos ver que também, na Grécia, as pitonisas, e aqui esse historiador, o professor Oscar Luiz Brissolara, ele fala dos ritos de iniciação aos deuses Deméter e Perséfone. Todo jovem ateniense, eu trouxe isso por conta dessa questão da iniciação, todo jovem ateniense que desejasse participar da comunidade com direitos regulares, olha só, para ser um cidadão com direito regular, aos 18 anos, deveria participar do ritual de iniciação. Então, era algo seríssimo para eles, entender e conhecer a religião. É preciso salientar que somente 10% dos habitantes de Atenas tinham esse direito. Então, não era algo para todos, era algo para alguns, era fechado. Hoje, o Espiritismo, Kardec trouxe isso e com muito mais acréscimos, de forma muito mais didática e envolvente, mostrando essas relações que nós precisamos ter com o plano espiritual.